Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Domingo, dia 22 de janeiro, às 9 horas da manhã. Início do Propósito de Fé. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia, com a Santa Ceia do Senhor. 2010 foi uma bênção. Eu adquiri a minha casa. Eu construí o fundo, a área de lazer da minha casa. Eu achava impossível, mas Deus me deu condições. Fiz do jeito que nós sonhávamos. Foi um ano muito abençoado, 2010. Mas 2011 é o nosso melhor ano da nossa vida. Eu mudei para minha casa em janeiro. Eu mobiliei a minha casa dos móveis mais modernos. Os móveis que eu tinha eu não levei nada. Tudo moderno. Conquistamos 2 D20 para a nossa empresa com baú. Conquistei o meu carro zero dos sonhos. A minha empresa, de mini empresa, ela passou para microempresa. O faturamento dela avançou muito. Um mês melhor do que o outro. Um mês melhor que o outro. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias. Correrão e não ficarão exaustos. Andarão e não se cansarão. Entre em 2012 determinado a projetar os seus sonhos. Novo ano, nova vida, novos projetos. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2012. Ano de voar alto como a águia. Ministério Mudança de Vida. Há 15 anos. Levando vida a toda a gente. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Sempre diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos abrir em Juízes. E nós vamos ler o capítulo 4, do 1 ao 24. Mas eu vou começar pelo Juízes 5. E vou ler do 7 ao 8 e do 24 ao 31. E aí eu volto para Juízes 4. Então vamos lá, Juízes 5. Ok. Amém? Ok. Juízes 5, 7 a 8. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas. E não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. 24. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Heber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. 31. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Ok. Agora vem aqui para Juízes 4. É importante que você não se esqueça do que acabamos de ler. Principalmente dessa parte em que ela diz que
Israel já havia desistido. Mas eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. E quando eles escolheram novos deuses, toda vez que eles faziam isso, a guerra batia na porta. As coisas mudavam. O tempo de paz acabava. Juízes 4, 1 a 24. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Foi exatamente isso que ela estava falando. Buscaram outros deuses. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, e esse homem era um general temido, muito temido, que habitava em Harosete Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, ela era juíza, que fala só profetisa, mas a Débora foi juíza em Israel, como Gideão, como Jefité também foi. Só que nenhum deles, a Bíblia diz, que trata como um profeta, alguém que Deus usava a boca para falar. No caso dela, sim. Mulher de Lapidote liderava Israel naquela época. Ela liderava Israel. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramã e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Preste muita atenção nisso aqui, ó. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei. Mas se não for, não irei. Ele temeu, ele não deu o devido crédito à palavra dela. Talvez, numa cultura totalmente machista, em que o único valor da mulher era gerar filhos, uma mulher liderando e dando a ele a direção para encarar um general que todo mundo temia, que tinha um exército muito forte, que estava ali com muita força na época, e por cerca de 20 anos, ele não creu. Ele temeu. Então a colocação dele foi essa, mostrando exatamente que ele não creu, que ele temeu. E que ele não deu o crédito que devia ter dado à palavra da Débora. Ele disse: se você for, eu vou. Quer dizer, se realmente isso for verdade, você sabe o perigo que vai estar todo mundo correndo. Respondeu Débora: está bem, irei com você. Você vê que ela era uma pessoa totalmente envolvida com o que ela estava fazendo, ela sabia o que ela estava fazendo, ela sabia quem ela era em Deus, e ela sabia que aquilo vinha de Deus. Não havia temor nenhum. Então ela disse:
E está bem, eu irei com você. Eu não tinha temor, não tinha medo. Mas saiba que por causa do seu modo de agir, pela maneira que você agiu, a honra não será sua. Porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Possivelmente ele não creu na palavra dela, que era uma mulher. E o Senhor, a honra que era para ser dele, o Senhor decidiu que não daria a ele. Daria então a uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali, 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Heber se havia separado dos outros queneus, descendente de Robabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zananim, perto de Quedes. Ele saiu. Os queneus eram aliados de Israel. E ele deixou de ser. E se aliou a Jabim. Então vamos seguindo. Quando disseram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte, que certamente foi o Heber que falou, Císera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Harosete Ragoim, no rio Quizon. E Débora disse também a Baraque, vá, este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens, diante do avanço de Baraque. O Senhor derrotou Císera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Císera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete Ragoim. Todo o exército de Císera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Você vê como Deus faz. O Baraque conseguiu vencer o exército inteiro, mas não a honra de um grande general consistia, ele ganhava em vencer um outro grande general. E matar Císera naquele momento era uma coisa desejada, porém não tinham coragem, não tinham ação. Possivelmente muitos desejavam se ver livre daquele jugo, mas não tinham ação. Já que ele venceu um exército inteirinho, ele não podia ter matado Císera também? Podia, ele podia ter ganho essa honra de ter destruído o grande general que estava sob controle e subjugando Israel por cerca de 20 anos. Mas Deus não deu a ele, por causa daquela atitude que ele teve no início. Quando ele temeu, quando ele não deu o crédito que devia ter dado a Débora, de alguma maneira ele mostrou a dúvida ali. Então essa parte ele perdeu. E aqui, não sobrou um só homem. Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Heber. Porque lembre-se que nós lemos que eles tinham, o Heber se tornou aliado deles. Pois havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e o clã, a família do queneu Heber. Jael saiu ao encontro de Císera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite, feita de couro, deu-lhe de beber e tomou e tornou a cobri-lo. E Císera disse à mulher: fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar, se alguém aqui, responda que não.
Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia Deus subjugou Jabim e o rei cananeu perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram totalmente. Ok. Nós iniciamos com Débora no seu cântico de vitória, que era costume após uma grande vitória, né? Eles cantam uma grande vitória nacional, cantarem e exaltarem o Senhor. Aqui estava Débora, com seu cântico, louvando e engrandecendo a Deus por um grande milagre. E ela dizendo que muitos já tinham desistido. Por quê? Aí tem 3 situações. Primeiro, que eles pecaram. Inicia a palavra dizendo que Israel de novo fez o que o Senhor reprova. Eles pecaram. E o que a Débora disse? Toda vez que eles escolhiam outros deuses, a guerra chegava até a porta. Porque é exatamente isso. Quando uma pessoa deixa de fazer de Deus a sua prioridade, a bênção do Senhor não permanece sobre ela. Tem uma palavra, a palavra de Deus, tudo pode passar, mas a palavra não passa. Sendo assim, quando você coloca Deus em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas. Quando Deus não é mais sua prioridade, então você não pode cobrar que Deus acrescente nada na sua vida. Então eles fizeram o que o Senhor reprova. Então a bênção do Senhor não estava sobre eles. A guerra chegou, como a própria Débora falou. Todas as vezes que vocês escolhiam, todas as vezes que escolhiam outros deuses, a guerra batia a porta, chegava até a porta. E é exatamente isso que muita gente ainda não percebeu. Toda vez que ele sai da vontade de Deus, da direção, muita coisa que poderia estar caminhando muito bem, passa a não caminhar. Então, eles pecaram. Mas, dentro dessa situação, muitos se aliaram também aos cananeus, com alguns cananeus. E uma terceira situação, que se eles estavam sendo subjugados por Jabim, eles tinham sido desarmados possivelmente. Por isso que ela fala que em 40 mil israelitas não se viu uma espada e uma lança. Porque possivelmente foram desarmados, alguns se aliaram a alguns cananeus, porque eles estavam adorando outros deuses, possivelmente cananeus. E, enfim, fizeram o que o Senhor reprova. Numa época, como acabei de dizer, em que o homem, e em nenhum momento, por favor, esta palavra é para enaltecer mulheres ou homens ou diminuir, não é esse o foco, não é essa a ideia. Isso aqui é para você entender exatamente, independe de sexo, seja mulher ou homem, quando uma pessoa se propõe a agradar a Deus e a fazer o que Ele ordena,
ela será abençoada. Acontece que nessa situação nós vemos, pelo próprio cântico da Débora, que ninguém se propôs a se levantar. Ela era uma mulher casada com Lapidote. E você pode procurar em toda a Bíblia, em estudos, não há nenhuma menção no nome desse homem, a não ser aqui uma vez. E não diz que ele fazia alguma coisa, que ele produzia, que ele tinha alguma função. Não diz nada disso. A única coisa que fala era que Lapidote, como diz aqui, era marido da Débora. E como o escritor coloca alguns detalhes, como por exemplo do Queneu Reber, se o Lapidote tivesse alguma função que poderia ser considerada, teria sido mencionada aqui. Então, tudo leva a crer que a função dele era de marido da Débora. Não diz que ele foi à guerra junto com ela, não diz que ele liderava junto com ela, não diz que ele julgava Israel e suas questões junto com ela, não diz que ele tinha alguma função. Por quê? Escolhas. Tudo nessa vida são escolhas. Por que Baraque não se levantou no lugar de Débora? Ele era um guerreiro. Não há porquê aqui. Não se explica. Diz, sim, que Débora diz aqui, já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei, e levantou-se uma mãe em Israel. Ninguém se levantou. Então, eu gostaria muito que você pensasse a respeito. Ninguém se levantou nos dias dela. Então eu me levantei, ela disse. Isso é uma coisa que eu penso que o Espírito Santo fala conosco continuamente. Há pessoas que entram nessa vida e saem sem nenhuma expressão, sem construir absolutamente nada. Estão vendo um monte de coisas, problemas, situações. Tem coisas que poderiam estar sendo mudadas, mas a pessoa fica inerte, passiva, acomodada, conformada diante da situação. Ela não age. Ela não se movimenta. Ela não age. Tinha todo mundo desistido, mas eu me levantei. Às vezes você encontra muitas situações no caminho em que as pessoas já se entregaram, elas já desistiram dentro da sua casa. Às vezes, quantas vezes nós encontramos pessoas que já estão dentro de casa, já desistiram. Dentro da família, já desistiram. Mas eu me levantei, diz ela. Eu me levantei. A Bíblia não fala que o Baraque se levantou, a Bíblia não fala que o Lapidote se levantou. O Lapidote nem na guerra ele foi, porque se ele tivesse ido, estaria escrito aqui. A única coisa que ele era, que menciona que ele foi marido dela. Não fez nada. Não construiu, não realizou, não fez parte dessa vitória. Nada. Então, por quê? Ele não tinha chance? Ele era casado com a juíza de Israel? A mulher que liderava um país? Uma nação? E por que essa mulher conseguiu, numa sociedade em que a mulher não tinha força, credibilidade para ser ouvida e liderar aquela nação? Porque certamente as pessoas conseguiram ver, identificar Deus, coragem e poder
nela que não viram em outras pessoas. Certamente. Essa mulher não se levantou por acaso. Vemos claramente que ninguém se propôs a assumir aquela situação. E você vê que coisa, era um problemão a pegar. Mas quando uma pessoa não se intimida, e ela encara um grande desafio, dentre tantos homens que lideraram, tem uma mulher. Uma mulher surpreendente. Uma mulher surpreendente. Dentre tantos, tem essa mulher. Mas, na guerra contra o poderoso Jabim, o poderoso general Sísera, o Baraque temeu. E a honra que era para ele, como foi dito aqui, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua. O Senhor entregará uma mulher. E entregou uma mulher. E vamos lá falar também dessa mulher. Essa mulher era casada com um homem que tinha se afastado do seu grupo dos queneus. Tinha se afastado. Para se aliar. Porque os queneus eram aliados de Israel. E passou a ser aliado de Jabim. Passou a ser aliado do Jabim. A Jael era mulher do homem que, possivelmente, exatamente ele, porque você vê que o Sísera, quando fugiu, correu para o acampamento do Heber. Ele correu para lá. Então, certamente foi o Heber que contou tudo que Baraque havia planejado para enfrentá-lo. Então ele sabia tudo. E quando ele ficou sabendo que Baraque tinha se organizado para ir à guerra contra ele, ele pegou os seus 900 carros e foi. Quer dizer, eu estou vencendo, eu vou vencer mais essa. Eu vou. A Jael era a mulher do homem que informou, era o informante do Sísera. Mas você vê que lá dentro dela, certamente, existia o temor do Deus de Israel. Existia o temor. E mesmo o marido, sendo o informante, o traidor para prejudicar Israel, ela não temeu em matar um homem que estava prevalecendo, um poderoso general que estava ali a todo vapor há anos. Ela não temeu. A oportunidade passou. Quando ela viu o Sísera vindo, fugido, ela falou: vem, meu senhor. Ela agiu com astúcia. Entra na minha tenda. Mas dentro dela, ele foi seguro. Porque o marido dela era um informante. Toda a família era aliada dele. Jamais ele imaginou que ele corria perigo ali. Mas aquela mulher tinha dentro dela o temor do Senhor. Apesar do marido ter feito escolhas erradas, se aliado a um povo cananeu e não um povo de Deus, ela permaneceu dentro dela o temor ao Senhor. Porque quando ele passou, ela pegou aquela oportunidade, mandou ele entrar na tenda. E como era costume, na tenda de uma mulher só entrava o homem ou o pai dela, quer dizer, ele estava mais do que seguro. Porque caso o Heber entrasse lá, ele era o informante, estava do lado dele, ele estava seguro. Ele dormiu um sono profundo. Para quem estava fugindo, ele dormiu um sono profundo. Ele jamais imaginou que ele corria risco. Mas aquela mulher não tinha o mesmo espírito do marido. Ela não tinha.
E quando ela teve a oportunidade, ela agarrou, ele entrou, ele dormiu, e ela veio silenciosamente e matou um homem que ninguém tinha força para vencer. E essa honra era para o Baraque. Era para o Baraque. Mas por causa da atitude do Baraque, Deus não deu a ele. Deu para essa mulher, uma mulher que ia passar por esta terra sem ninguém nunca ter ouvido o nome dela. No entanto, ela ficou marcada na história como a mulher que matou o grande comandante general do exército cananeu. Ela ficou marcada. Jael matou Sísera, uma mulher comum, cujo marido era um traidor de Israel. Ela decidiu fazer diferente. Você nunca ouviu, jamais saberia de Jael, nem eu. Mas quando a oportunidade passou, e ela sabia o que era certo, ela agarrou. E a história dela mudou. Porque até o fim, como disse a própria Débora aqui, ó, que Jael seja a mais bendita das mulheres. Porque Jael teve a coragem de fazer uma coisa que Baraque no começo temeu. Que também era um guerreiro forte. Temeu. Então, o que Deus quer que nós entendamos quer que você entenda nessa manhã? A oportunidade de você mudar a sua vida está diante de você. Mas e aí, o que você faz com as oportunidades? Você olha para uma situação como um grande problema? Porque todo mundo está fugindo daquela situação e não quer encarar e teme. Você também faz igual a todo mundo e teme. E age com covardia e não tem coragem de encarar? Já pensou se Débora tivesse agido igual a todo mundo? Ela teria perdido a chance de marcar a história como a única mulher que liderou Israel. E liderou muito bem. Foi a guerra. Já pensou se Jael tivesse cedido ao mesmo espírito do marido, que estava errado? Ela não teria realizado esse feito gigantesco. A honra era para o Baraque. E ele jogou fora quando ele agiu daquela maneira. Quantas pessoas que têm jogado honra fora, oportunidade fora, bênção fora, por causa desse espírito aqui. Preconceito, medo. Quantas pessoas que têm deixado de viver coisas grandes em Deus, como o Baraque, por quê? Ah, mas é uma mulher que está me falando. Ah, mas esse poderoso guerreiro aí, ou esse general aí, ninguém vence isso aí não. Ah, mas será que é isso mesmo? Quantas pessoas que têm deixado de viver o melhor de Deus por causa dessa cabeça? Ah, mas será que é isso mesmo? Ah, mas será que é assim mesmo? Ah, mas será? Será? E nesse será, tem várias Jaels que têm se levantado, outras Déboras que têm se levantado, outras pessoas têm se levantado e têm vivido. Enquanto uns duvidam, será? Mas será que é bem assim? Questionam, não dão crédito à palavra que está sendo enviada pelo Senhor. Quem estava falando pela boca de Débora era Deus. O Senhor te ordena, Baraque, ela disse. Então, ele podia ter crido e ter marcado a vida dele
com uma obra, ter vivido um milagre pleno, uma obra completa. Mas a covardia, possivelmente o preconceito, não deu o devido crédito a Débora, não creu. Possivelmente que a palavra que ela estava falando realmente vinha de Deus. Ele deixou de receber essa honra. E assim tem sido na vida de muita gente. Por que a Débora se tornou juíza? Porque ninguém quis encarar o desafio. Mas eu me levantei, ela disse. Por que hoje você encontra pessoas no topo, outras não? E muitas, se você olhar, tiveram as mesmas oportunidades, as mesmas chances, Deus receber a mesma palavra, e etc. Acontece que uns encaram corajosamente, sem medo, não se intimidam, não se prendem à situação. Outros questionam. Outros preferem adorar outros deuses, preferem fazer aliança com o inimigo. Entendeu? Prefere ceder para situações. Débora não cedeu para o inimigo. Débora não adorou outros deuses. Débora não se submeteu àquele espírito. Débora não. Enquanto tinha muitos se submetendo, até alguns fazendo aliança com os cananeus, Débora estava ali firme. Então, é muito fácil uma pessoa olhar para um e dizer assim, não entendo porque que aquela pessoa está vencendo. Eu não entendo porque que a Débora foi juíza. Por que será? Agora você entende? Eu não entendo porque que a Débora foi juíza. Ah, não. Porque não tinha ninguém. Ninguém quis se levantar. Ninguém teve coragem para se levantar. Mas eu me levantei. Eu me levantei. Enquanto muitos estavam se acovardando, ela não se acovardou. Ela não se acovardou. Quando o Baraque disse para ela, eu só vou se você for comigo, ok, eu vou. Você está pensando, Baraque, que eu tenho medo de guerra, que eu tenho medo de Císera, que eu tenho medo de inimigo? Ou você, quer dizer, o que ela deixou bem claro, você acha que eu tenho alguma dúvida do que estou falando? Eu vou com você. Só que pelo seu modo de agir, pelo o jeito que você agiu, você também não vai ter essa honra, não. Você não me deu honra, mas a tua honra vai para uma mulher também. Vai para uma mulher. O que era para acontecer nas tuas mãos, pelas tuas mãos, não vai. E assim tem sido. Quantos que, com o mesmo espírito do Baraque, agindo da mesma maneira do Baraque, tem perdido coisas grandes. Essa honra era para você, essa vitória era para você, esse milagre era para você, essa oportunidade era tua. Mas você jogou fora. Aí cada um joga fora, o Baraque jogou por esses motivos que aqui apresentei, cada um joga, muitos pelos mesmos motivos. Por medo também, por preconceito, duvida, fica naquele será, naquele ar desconfiado. Quem perdeu foi o Baraque. A Débora não perdeu nada. Juiz ela era, e pelo que se vê, a Bíblia diz, e a terra teve paz durante 40 anos. Pelo que se vê, ela fez um excelente trabalho. Não há nenhum registro que ela tenha falhado, que ela tenha entristecido a Deus, que ela tenha tomado alguma direção errada. Pelo contrário, tudo mostra que ela começou bem e terminou bem. Era uma mulher de caráter. Começou e terminou bem. Por quê? Porque teve coragem. Quando todo mundo já tinha desistido, eu me levantei. Essa frase tem que entrar na tua cabeça. Quando todo mundo já desistiu, eu me levantei. Todo mundo já abriu mão disso, já desistiu daquilo, mas eu não. Eu me levanto e reajo. Eu me levanto. Eu me levanto e reajo. Então, ela conquistou o lugar dela. Ela realizou. E realizou muito.
num tempo de guerra, de perseguição, de idolatria, num tempo extremamente difícil. E ela não se intimidou em se levantar. E liderou aquela nação. O povo ia até ela para resolver suas questões. Então isso significa que ela tinha autoridade, ela tinha credibilidade, ela tinha poder. Senão não teria liderado. Israel, diz a Bíblia. Mas tudo começa com o espírito. Que espírito há na pessoa? Você olha para uma coisa e diz, isso aí é problema, eu não quero encarar. Pô, ela podia ter olhado também, ela podia muito bem ter dito isso. Ainda mais como mulher, não vou me meter nisso aí, não vou me envolver com isso aí, não. Você vê que ela não se intimidou diante da situação. E é por isso que ela está aqui registrada como uma vitoriosa, um exemplo que serve para mim e para você. Para todos nós. Um exemplo de luta, de determinação, de coragem. Muita coragem. Você vê que quando Baraque disse para ela, ela disse, Baraque, o Senhor te ordena. Ele disse, eu só vou. Se você for comigo, ok, meu filho, eu vou com você. Não tem problema não, vou na guerra. E ela foi. Ela foi. A Bíblia não diz que ela levantou espada, mas a Bíblia diz que ela foi e esteve durante o período de todo o combate. A Bíblia não relata que ela também levantou espada ou lança, mas ela estava lá. Ela estava na guerra contra Jabim, contra Sísera. Ela estava lá. Ela foi à guerra. Ela foi à guerra, porque o Baraque disse, eu só vou se você for. Eu vou. Vamos lá. Só que essa honra você não vai ter, viu? Essa honra você não vai ter. Então, foi uma estupidez da parte dele. Muitos têm perdido honra, poder, por causa desse espírito. Exatamente. E Jael é aquela situação que a pessoa pode olhar e dizer, eu não posso me envolver nisso. Porque meu marido é aliado deles. O que o meu marido vai dizer, o que as pessoas vão dizer, e etc. Ou eu posso me prejudicar, eu posso ser morta, não sei. Ela podia ter se intimidado. Não. Lá dentro, ao contrário do marido, havia o temor de Deus. E quando ela viu o inimigo do povo de Deus, ela não perdeu a oportunidade e matou. E matou. Isso é uma atitude de muita coragem, porque se você analisar muito bem a situação, parecia uma loucura o que ela fez. Porque se Jabim estava predominando, ela podia ter pensado, nós vamos ser exterminados. Meu marido vai exterminar comigo, vai ser o fim. Você vê que ela não temeu o que poderia acontecer com ela. Ela temeu mais a Deus do que o que possivelmente poderia acontecer com ela. Ela temeu mais a Deus. E quando uma pessoa teme mais a Deus do que qualquer outra coisa, do que, no caso dela, ela podia ter temido Jabim, a quem eles eram aliados, ela podia ter temido o marido, ela podia ter temido um monte de coisas diante daquela situação. Ela não temeu, ela temeu a Deus. Naquele momento ela fez o que era certo, ela tinha que fazer. E certamente aquele impulso foi dado por Deus. Porque a própria Débora disse, essa honra vai ser dada a uma mulher. Então aquele impulso foi dado por Deus. Então eu penso, eu sinto, eu creio, que muitas vezes Deus dá impulso às pessoas, e as pessoas se negam a agir. Deus impulsiona a pessoa a tomar uma atitude na vida dela, mas ela teme mais o fulano, o beltrano, o que pode acontecer, e ela não age. E ela perde a oportunidade de fazer algo certo,
que agrada a Deus e mudar a história da vida dela. Sem dúvida nenhuma. Ela recebeu impulso vindo de Deus. E ela agarrou. Ela teve a chance e ela agarrou. O Cícera passando, ela falou, oh, meu senhor, venha, esconda aqui na minha tenda. Dentro dela, eu vou acabar com esse sujeito. Esse sujeito é o inimigo do povo de Deus. Eu tenho a chance de eliminar esse problema, eu vou eliminar. Agora, a Bíblia não diz que ela era uma mulher de guerra ou isso, alguma coisa. Me parece ser uma mulher comum, mas que teve uma coragem de fazer uma coisa incomum. Ela fez algo que o próprio Baraque, que era guerreiro, teve medo. Essa mulher destemida matou o grande general temido naquela época em todo o mundo. E a falta de intrepidez do Baraque roubou dele essa honra. Você está entendendo? E assim, você deve pensar. Você deve analisar. Se a oportunidade está diante de você, se você tem a oportunidade de agarrar algo, de enfrentar algo, ainda que aparentemente seja um problema, como no caso de Débora, foi uma grande honra para ela. Ela pôde realizar algo muito grande. Ela mudou algo que estava totalmente estragado, falido. Na verdade, a Débora pegou um negócio falido. Um povo no pecado, um povo na idolatria, alguns traidores. Ela pegou uma situação que era problema. E ela transformou aquela situação pelo poder de Deus. Está aqui, ó. No final, ó, nós lemos aqui, ó, os israelitas atacaram cada vez mais Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Está aqui, ó. E houve paz. E a terra teve paz durante 40 anos. E isso começou com quem? Com Débora. Quem começou tudo isso? Débora. Quem encabeçou Débora? Débora. Mas quando ela começou, era tudo problema. Mas você vê que quando uma pessoa não se intimida, quando uma pessoa ela enfrenta a situação que está diante dela sem medo, ela podia ter deixado, não, eu sou casada, tenho o lapidote aqui, encara aí a situação, você que vai. A Bíblia não diz que a profissão dele era de marido, ele só foi marido dela. Foi mais nada. A Bíblia não diz que foi a guerra, que ele levantou uma espada, que ele realizou alguma coisa, que ele julgou alguma causa, que ele levantou um tijolo. A Bíblia não diz nada. E se ele tivesse feito algo que realmente merecesse ser apresentado, sei lá, teria algum detalhe sobre ele, não tem nada. E você não vai encontrar esse nome em outro lugar. É só aqui como marido dela. Então, quer dizer, são pessoas que não ficam esperando por outras para agir. Débora não ficou esperando por lapidotes, não. Talvez não tivesse feito nada. E Jael? Jael jamais teria realizado se ela tivesse o espírito do Heber, do marido. O que eu estou mostrando a você é que muitas vezes tem situações que estão tão próximas de nós e que você pode pegar um espírito passivo que alguém tem, acomodado, ou da falta de caráter, ou você pode decidir, não, eu vou fazer as minhas escolhas. Se você decide ser um inerte, eu não aceito isso para a minha vida. Se você decide ser um traidor, eu não aceito isso para a minha vida. Você decidiu isso aí para a tua vida? Você desistiu? Você decidiu se aliar aos cananeus? Eu não aceito. Se você decidiu adorar outros deuses? Não, eu não vou adorar. Você decidiu desistir e fugir? Eu não vou. Eu não vou fugir. Nessa situação, muitos também tinham fugido e se escondido. Débora podia ter feito o mesmo. Bom, eu sou mulher, eu vou
vocês têm que, eu vou me esconder. Não, ela não se escondeu. Ela encarou uma situação, a Débora. Então, eu penso e creio que o Senhor está dizendo isso para você. Está na hora de você ter a sua relação com Deus, seu relacionamento é individual. Às vezes você fica aí parado esperando que alguém tome uma atitude na tua vida, tome uma atitude para você decidir a sua vida. Você não vai decidir a sua vida dentro da vontade de Deus nunca. Até porque a vida da gente não pode ser decidida à base de opiniões, de achismos, do que alguém acha ou pensa, mas o que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim? O que Deus tem para mim? O que Deus pensa a respeito disso? Eu vou fazer o que Deus pensa, o que Deus quer. É o que Deus quer, o que Deus pensa. Deus pensa isso, Deus quer isso para a minha vida, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Ah, isso aqui é um problema, mas eu sinto que alguém tem que encarar. Eu vou encarar isso aqui. E eu vou pegar essa situação aqui falida e vou transformar. Essa mulher transformou. E eu fico fascinada com isso. Num tempo como... Porque hoje a mulher tem muita força. Mas naquela época, é sabido que ela não tinha. Não tinha. A mulher não tinha. Então, você imagina, como eu disse, não estou aqui para enaltecer mulheres nem homens, não é nada disso. Mas uma palavra como essa tem que ser bem analisada. Numa sociedade onde a mulher não tinha valor, e essa mulher ter a coragem que ela teve, isso deve servir para homens e mulheres. Olha a coragem que essa mulher teve de encarar. E eu penso que é exatamente isso. Deus está cobrando mais atitude, coragem, por medo. Muitas pessoas têm desistido. Por medo, eu ainda falava quarta-feira, um dos servos da parábola dos talentos enterrou seu único talento. Foi chamado de servo mau, negligente, infiel. Por medo, os discípulos disseram ao Senhor, não te importa que morramos? Por medo, o Pedro, que estava vivendo um grande milagre andando sobre as águas, afundou. Por medo, muitas pessoas têm deixado de encarar coisas maiores na vida. Por medo, muitas pessoas estão frustradas, infelizes, sem realização nenhuma. Por medo, muitas pessoas estão estagnadas. Por medo, tenho medo de encarar isso, tenho medo disso, tenho medo daquilo. Aí isso é um problema, não vou encarar isso aí não. Se a Débora tivesse pensado isso, porque era um problema, ela não estaria sendo mencionada após milênios por mim aqui hoje. Se a Jael tivesse pensado em todas as complicações que ela poderia ter, matando Sísera, eu não estaria falando da Jael milênios depois aqui. Então, muitas pessoas, às vezes a pessoa não pensa. Hoje, talvez você olhe para a tua vida e se arrepende de atitudes que você poderia ter tomado lá atrás. Mas o medo, o comodismo, o conformismo, a passividade não te deixou tomar. Será que daqui 20 anos você vai olhar e vai dizer, puxa, se eu tivesse agido, se eu tivesse tido coragem para agir naquela situação, naquele dia, eu teria mudado tantas coisas. Quantas vezes o Senhor está nos dando impulso, nos impulsionando? Como Deus impulsionou Jael, não há dúvida disso. E ela abraçou. E quantas vezes o Senhor nos impulsiona e tem te impulsionado e talvez, não sei, talvez você, não é assim, não é bem assim, vou parar, não dá. Eu não estaria falando de Débora e de Jael aqui. Se elas não tivessem feito algo surpreendente lá. Não estaria. Todas duas encararam situações desafiadoras. E isso mudou a história delas. Como Jael que era ninguém jamais ouviria falar dela. Hoje nós falamos dela. Há milênios que isso aconteceu. Nós falamos dela. Porque ela teve uma coragem
a coragem de fazer algo incomum e ir contra tudo que estava ao redor dela. Tudo. Pense a respeito. Certamente Deus está te impulsionando para coisas maiores. Tem falado com você, você pode ir além. E você tem encarado, você tem abraçado as oportunidades? Ou não? Será que você é aquele tipo de pessoa que está perdendo honra, oportunidade, poder, vitória, como Baraque? Por temer algo, por não dar a atenção à palavra do Senhor na tua vida, porque quem estava falando com ele era Deus por intermédio de Débora. E ele não deu o crédito que deveria ter sido dado. E talvez muitas vezes você já ouviu Deus falar com você, e talvez você não está dando crédito. Talvez como Baraque, você não está dando o crédito. Como Baraque, você está perdendo oportunidade de viver mais, de fazer mais, de ter a honra e a obra completa na tua vida. Por causa disso. Porque não dá crédito à palavra. Porque tem medo. E sei lá o que mais. Pense sobre isso. E decida na tua vida. Não ficar mais do jeito que está. Lapidote não teve oportunidade de fazer história também? O Heber também teve, mas está aqui como alguém que se afastou dos queneus, que eram aliados de Israel. Para se aliar a quem? A Jabim, a um rei cananeu. Essa é a história dele. Um traidor do povo de Deus. O Lapidote fez nada. Profissão de marido. Marido da Ana, da Débora. Da Débora. Nada mais. Não fez nada. E a Débora? Quando todo mundo desistiu, eu me levantei. Como uma mãe em Israel. Como uma mãe que aconselha, porque a mãe aconselha, corrige, protege. Como uma mãe. E assim por diante. Coloque-se em pé e a mão no coração.